Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco ou refletir um pouco mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar com uma prece para que Deus nos inspire, nosso anjo da guarda, inspire nosso coração, inspire nosso pensamento, inspire-nos a saber falar com o coração, a saber atingir não só o pensamento de todos aqueles que estão nos ouvindo, mas principalmente o coração. E é com gratidão a Deus nosso Pai e a todos aqueles que estão aqui junto conosco para refletirmos acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que iniciamos as reflexões dessa noite, rendendo graças a Deus e ao nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, bem como nossa Mãe Santíssima, que assim seja. Mais uma vez agradecemos ao Alta de Souza pelo convite e pela confiança que eles nos têm dado para falar um pouco sobre o Evangelho junto com vocês. Nós ficamos responsáveis pelo item do capítulo 28, Pedi e obtereis, o item que chama Ação da Prece, Transmissão do Pensamento, o item 9. Então nós vamos falar um pouco sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. É interessante a gente ver lá no capítulo 28, o que coletânea de prece, o que os espíritos nos dizem. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções, e de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que palavras, com as quais o coração nada tem. Então a gente já começa a ver por aqui que a importância na prece não são as palavras, é o pensamento e o coração. O pensamento, porque a gente vai utilizar este pensamento como um veículo, como uma forma de comunicação. E o coração vai dizer, vai falar de nós mesmos, vai falar dos nossos sentimentos, vai falar daquilo que há dentro de nós, quando nós fazemos uma prece. E a gente tem que ter em mente, hoje com o Espiritismo, como que ocorre essa transmissão do pensamento. O que o Evangelho, neste capítulo, nos fala sobre a transmissão do pensamento. Como que ocorre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Quando a gente faz uma prece, a gente busca entrar em contato com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com os bons espíritos. E o Espiritismo nos esclarece que, por meio da ciência espírita, hoje nos traz claramente a explicação de como isso ocorre. Lá no item 10, os espíritos nos falam, desse mesmo capítulo, nos falam claramente que nós seres encarnados e desencarnados, todos os seres, nós estamos imersos em um fluido chamado fluido universal, que ocupa todo o espaço, todo o cosmos. E esse fluido, ele funciona como um veículo ao qual o nosso pensamento e a nossa vontade está ligado para estabelecer essa comunicação. Em outras palavras, Kardec diz que o fluido vital, ele é como um ar que leva o som para todas as extremidades circunscritas. Já o fluido, ele não, ele abrange todo o universo, um espaço bem maior. E ele nos fala que todos, como nós todos estamos mergulhados nesse fluido, quando a gente emite um pensamento junto à força da nossa vontade,
esse pensamento com a vontade, o fluido carrega até aquele a quem a gente dirige as nossas preces, ou aquele a quem a gente dirige os nossos pensamentos. No caso aqui a gente está falando da prece. Então, quando a gente faz a prece, nós dirigimos os nossos pensamentos a alguém. Então a gente invoca um ser por meio de nossos pensamentos, de nossas emoções, e estabelece uma comunicação, uma corrente fluídica que os espíritos nos falam. E essa corrente fluídica, ela é estabelecida entre aquele que ora e aquele a quem é dirigida a prece. No caso, ou os bons espíritos, ou Deus. Na verdade, Deus, ele tem acesso a tudo, né? Porque é como se o fluido fosse um pensamento de Deus. É como se o pensamento de Deus estivesse espargido em todo esse universo. Porque é com a mente de Deus, na verdade, né? Nem o pensamento, é a mente de Deus. Porque tudo que ocorre no mundo, no universo, Deus tem acesso. Então vamos pensar, se Deus tem acesso a tudo que ocorre no mundo e o fluido, ele é um veículo do pensamento, imagine que Deus tem acesso também a tudo que ocorre no mundo por meio desse fluido, né? Que até o fluido é criado por Deus, é estabelecido por Deus no universo. E esse fluido, ele tem ações magnéticas, atrativas. E por ser uma força magnética atrativa, nós vamos de encontro àquele ser a quem a gente ora. Explicada a ação do pensamento, como que ocorre a ação do pensamento, a ação da prece, na verdade, com a transmissão, como ocorre a transmissão desse pensamento por meio do fluido universal, que estabelece uma corrente fluídica até aquele ser que a gente ora e estabelece uma comunicação de ida e volta, né? De retorno, de ida, vai e retorna a gente. Aí se estabelece essa comunicação. E por que a gente deve orar? Os espíritos nos falam que a gente precisa orar porque lá no item 13, no item 12, ele fala o seguinte: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. Então, a prece é um meio de comunicação com os espíritos para estabelecer o quê? Uma comunicação, né? Um meio de comunicação para estabelecer uma comunicação, e dessa comunicação estabelecida entre o encarnado e o ser desencarnado, e o desencarnado para o encarnado, a gente vai receber o quê? Vai receber ajuda, vai receber o que os espíritos nos dizem quando a gente ora. O que a gente recebe? Ele fala que a gente recebe a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho reto. Por quê? Se a gente passa por dificuldade, nos explicam os espíritos, é porque a gente se afastou das leis naturais. É porque a gente se afastou da lei de Deus. Então, por isso que ele diz, a gente adquire a força moral necessária para vencer a dificuldade que nos afasta dessas leis de Deus e retornar a esse caminho, que é o caminho reto. Seguir as leis de Deus é o caminho reto. E vai nos desviar dos males que nós atraímos por nossa própria conta. Nós atraímos os males por nossa própria conta. E ele fala de 2 tipos de males. Podemos dividir os males da vida em 2 partes. Uma, com os males que o homem não pode evitar. E outra,
com as tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa. Por como a gente falou, né? A gente se afasta das leis de Deus, a gente sai da conexão com Deus, a gente, por exemplo, a doutrina espírita, ela é um meio, ela mostra por meio da lei de amor, da lei do progresso, da lei de reprodução, da lei de amor, justiça e caridade, como a gente deve se relacionar uns com os outros, estabelecer boas relações e com a gente mesmo. Mas como a gente se afasta dessa lei, quer dizer, a nossa consciência se cala, até porque a nossa consciência já tem essas leis. Só que a nossa consciência, ela precisa ser acessada. E quando a gente se desvia e sai do caminho, ou seja, se afasta da lei de Deus, a gente é como que amortecesse a nossa consciência para a prática de alguma ação que está fora dessa lei, quer dizer, o mal. O mal é toda a prática, toda a ação que eu faço que está fora e que não vai de encontro com a lei de Deus. Então, os espíritos falam os males que a gente não pode, os males que a gente evitar e os males que a gente pode evitar. E ele diz que esses males que a gente pode evitar são praticados por nossas próprias escolhas. E a gente é autor de tudo isso. Se a gente é autor de tudo isso, a gente pode evitar? Claro que pode evitar. Por conta do desrespeito às leis de Deus, se a gente observasse, a gente não entraria nessas dificuldades. Ou se entrasse, saberia sair com equilíbrio, aceitando as dificuldades. Porque a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações. E como a gente ainda vive, nossa natureza ainda é um pouco distanciada do progresso moral, é inevitável que a gente não erre, né? E mesmo errando, se a gente buscar a lei de Deus, a gente sabe suportar as vicissitudes da vida com mais resignação e obediência a Deus. Sabe aceitar as coisas, porque entende a lei, entende o porquê do que está acontecendo e sabe que tudo passa. E aí os espíritos nos dizem o seguinte, que se a gente evitasse os excessos, porque as doenças soubessem evitar os excessos, porque as doenças são consequência de todos os excessos, nós não passaríamos pelas vicissitudes que as doenças acarretam. Se pudéssemos pôr limite às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Olha as nossas escolhas que eles estão dizendo. Se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as querelas, as briguinhas, as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças, que a gente sabe que ocorre principalmente, né, a questão das obsessões de desencarnados para encarnados. Aí ele diz que admitamos, porém, que o homem nada possa fazer sobre os outros males, os males que a gente não pode evitar. Que toda prece seja inútil para preservar desses males. Ele diz assim, já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios males, dos seus próprios atos? Quer dizer, já não seria um bem a ele evitar os males que a gente pode evitar, já que os outros a gente não pode? Isso não é sabedoria, gente? Aí ele fala aqui sobre a ação da prece. Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar, como a gente já falou, né, a força moral, a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes forças para resistir aos maus pensamentos, cuja concretização pode nos ser funesta. Se a gente entrar nesse mau pensamento, muitas coisas ruins podem nos acontecer. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que eles afastam do pensamento. Então, eles nos aconselham ocultamente
se vem aquele mau pensamento, a gente sair desse mau pensamento. E eles fazem de uma forma inspirativa, ou inspiradora, ou intuitiva, a fim de que eles não entrem na questão de não estar indo contra o livre-arbítrio de cada um, porque eles aconselham a gente não entrar nesse pensamento e praticar o mal. Mas ele deixa as escolhas pra gente, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aí ele fala, o homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os pratica, mas que sempre é livre para segui-los ou não. Então, eles dizem, nós aconselhamos, agora, a você, se você tem um mau pensamento, ou se a gente tem um mau pensamento, agora seguir ou não, esse conselho é decisão nossa, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles só nos aconselham, como um pai, né? Aí a gente segue ou não os conselhos dos pais. É isso que o homem deve estar sempre certo de obter, se pedir com fervor, e principalmente nesse caso que se pode aplicar essas palavras, pedir, obterei. Pedir o que realmente nós precisamos, com força, no sentido de nos livrar dos males, quer dizer, dos maus pensamentos que vai levar a gente à prática de erros. E ele nos diz o seguinte, a prece do homem justo. Qual é a prece que não é aceita? Ele fala, ó, a prece que não é aceita é a do orgulhoso, que não tem fé, que tem fé em seu poder e em seus méritos e acredita ser capaz de substituir a vontade do Eterno. Quer dizer, ele acha que a vontade dele é superior à vontade de Deus. Ele faz as coisas, mas acredita nos seus próprios méritos. Não tem humildade, né? Se a gente for parar para pensar, aqui fala de humildade, olha. A prece que não é aceita é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos. Cadê a humildade aqui, né? Cadê? Como pode? Não existe humildade. Deus, a humildade vem justamente do coração. Por isso que ele fala da questão do coração estar junto a um bom pensamento. E aqui ele fala também sobre a prece do justo. Atendendo ao pedido que ele é dirigido, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção e o devotamento da fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porque o homem mau é cheio de vícios e não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode oferecer. Do coração do egoísta, daquele que ora apenas com os lábios, só podem sair palavras, nunca os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Olha só o que Emmanuel fala aqui, a prece do justo, para a gente diferir dessa questão aqui da prece do orgulhoso, que ele fala que os espíritos falam aqui que são coisas, só são palavras, são coisas dos lábios, ó. Daquele que ora apenas com os lábios, só podem sair palavras, nunca o impulso da caridade que dão à prece o seu poder, quer dizer, aquele sentimento verdadeiro que sai do coração, como a gente falou lá no início. Um bom pensamento vale mais que palavras com as quais o coração nada tem a ver. Aí Emmanuel completa aqui, ó. O apóstolo destaca a do homem justo lá no livro Fonte Viva. A do homem justo como revestida de intenso poder é a consciência reta no ajustamento à lei, é que a consciência reta no ajustamento da lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Então, pessoas generosas e bondosas acumulam amor e poder porque tem muitos amigos. E aí já vem as intercessões por conta disso, do homem justo. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, por conta do quê? Da bondade, amparados pelos vínculos da simpatia e da gratidão, porque o justo em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. E aqui finalizamos. Vamos fazer a nossa prece, porque o nosso tempo já está finalizando. Senhor, abençoa novamente este momento e que a espiritualidade
abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
faça uso da água fluidificada.